Bem-vindos à sessão Tech for Inclusion. Em Portugal existem cerca de 1,8 milhões de pessoas com deficiência que enfrentam desafios particulares, entre os quais uma taxa de desemprego que é 3,5 vezes superior à média nacional. Para falarmos sobre os desafios a enfrentar e o que está a ser feito com a tecnologia e como esta pode ajudar e aproveitar este potencial, temos connosco a Beatriz, o Salvador e em remoto a Sofia Carvalho. Salvador, eu começo por si. Quais são os desafios com que se confrontam as pessoas com deficiência? A adaptação ao trabalho, híbrido e à mobilidade. Muito bom dia. Antes de mais, também parabéns por esta iniciativa aqui do Building the Future. E, em concreto, e como referi, nós temos 1 milhão de pessoas com deficiência em Portugal. Eu acho que os principais desafios são, sobretudo, também a nível de acessibilidades. Uma pessoa, para poder ser livre, para poder ter uma vida também ativa, tem que conseguir sair de casa, tem que conseguir ir fazer fisioterapia, ir a um centro de saúde e, sobretudo, o nível das acessibilidades é muito complicado se a pessoa não tiver à sua volta um meio ambiente preparado. Essa grande dificuldade fica ainda mais atenuada. Obviamente que as novas tecnologias vieram ajudar imenso e uma das questões que é uma grande oportunidade para todas as pessoas que têm algum tipo de limitação é sobretudo a sua formação e a aposta nestas novas tecnologias, porque isso vai permitir combater sobretudo a taxa de desemprego nas pessoas com deficiência, que ainda é muito alta. Obrigado, Salvador. Beatriz, nem todas as deficiências são visíveis. Que outras dificuldades para quem tem deficiências que não estão à vista, que outras dificuldades é que enfrentam e que resposta é que têm do enquadramento social e empresarial, principalmente? Ora bem, como disse a Filomena, no mundo inteiro existe cerca de 1 bilhão de pessoas que enfrentam algum tipo de dificuldade. Isto representa cerca de 15% da população do mundo. Isto é uma percentagem que não é bem igual de país para país. Os países desenvolvidos tendem a ter uma percentagem maior de pessoas com incapacidade, fruto dos seus sistemas de saúde mais evoluídos. Por exemplo, os Estados Unidos têm cerca de 25% de pessoas com incapacidade, com algum tipo de incapacidade. E as limitações ou as incapacidades são inerentes à nossa condição humana. Em algum ponto da nossa vida nós vamos sofrer de algum tipo de limitação, seja ela uma limitação permanente, visível, ou uma limitação temporária. Há limitações que são, de facto, muito visíveis, não é? O Salvador tem uma limitação, nós conseguimos perceber porque usa uma cadeira de rodas, eu podia usar uma bengala caso fosse invisual. E para essas nós estamos muito sensibilizados. Depois há incapacidades temporárias e quando pensamos no mercado de trabalho que também afetam o nosso desempenho, por exemplo, se eu partir um braço tenho dificuldades de mobilidade, se eu for operado e fizer uma cirurgia oftalmológica vou ter durante algum tempo se calhar dificuldades de visuais, mas depois há, como disse, aquelas incapacidades que são invisíveis. Eu, por exemplo, tenho uma incapacidade invisível, eu tenho epilepsia. E a verdade é que até há muito pouco tempo, eu sofro de epilepsia há cerca de 25 anos, até há muito pouco tempo ninguém sabia que isto acontecia. E o facto destas incapacidades serem invisíveis causa de facto um desafio enorme e acrescido às empresas, às entidades, isto porque a maior parte das pessoas, e cerca de 90% das pessoas com incapacidades invisíveis, tendem a não querer que se saiba no seu local de trabalho que de facto sofrem de uma limitação e o facto destas incapacidades não serem endereçadas causa enormes problemas em termos de produtividade e enormes problemas em termos de inclusão da própria pessoa. Nós podemos, no âmbito destas incapacidades, falar de coisas tão diversas como, por exemplo, epilepsia, dislexia, daltonismo, sensibilidade ao som, à luz, portanto uma panóplia enorme de limitações que têm impacto no nosso trabalho e para as quais as empresas devem estar, e no contexto agora da tecnologia, devem estar muito atentas e tem que ser um foco. Obrigado, Beatriz. Antes de perguntar à nossa outra convidada sobre o papel do Estado, vou voltar só ao Salvador
a Associação Salvador faz 18 anos, atingiu a maioridade, não é? Como têm visto a resposta das organizações, nomeadamente das empresas, ao longo deste tempo, para integrar as pessoas com deficiência? Houve uma melhoria? Eu acho que tem existido cada vez mais uma procura também por integrar quadros, integrar pessoas com deficiência nos seus quadros. Tenho exemplos de várias organizações. A Associação Salvador trabalha neste projeto de empregabilidade há mais de 5 anos e nós já integramos mais de 200 pessoas no mercado de trabalho. E aquilo que nós sentimos é que tem que haver aqui um equilíbrio, porque há muitas pessoas com deficiência que ainda não têm a formação adequada para estar numa empresa e, portanto, há muito trabalho também a ser feito. Por isso é que eu falava nesta questão das acessibilidades físicas, porque é muito importante para uma pessoa estar ativa e estar bem na sua vida, poder ir à escola. É um trabalho prévio que tem de ser feito, sem formação. Exatamente, poder ir à escola, poder praticar um desporto, para depois poder entrar numa empresa e competir de igual a igual também com as outras pessoas e fazer a sua vida. O que nós sentimos também nas empresas é que, de facto, há cada vez uma maior procura por integrar também pessoas. Muitas vezes as empresas esperam por ter tudo preparado, e há bocadinho a Beatriz também estava a falar, há muitas deficiências que não se vêem e há muitas empresas que podem integrar pessoas com deficiência e não precisam de ter logo uma casa de banho adaptada, não precisam de fazer não sei quantas mil obras, que muitas vezes há esse receio. E sobretudo o conselho que eu dou é: cada caso é um caso e, portanto, a própria pessoa com deficiência, quando vai a uma entrevista ou quando vai falar, o importante é esclarecer quais é que são as suas necessidades, quais é que são os seus tipos de apoio e falar abertamente, porque só assim é que depois também é possível fazer essa integração. O que tenho vindo a sentir também é que a integração destas pessoas também no mercado de trabalho, e sobretudo porque as pessoas com deficiência maioritariamente têm que ter uma resiliência acrescida para enfrentar todos os desafios da vida, da sociedade, da sua educação e também até chegar ao mercado de trabalho, têm que ultrapassar uma série de obstáculos. E normalmente dentro das empresas essa resiliência depois é passada também para parte das equipas e aprende-se a relativizar mais os problemas, não é? Obrigado, Salvador. Sofia, o Estado tem aqui um papel, logo, através do enquadramento legal que proporciona. A legislação tem sido alterada de modo a garantir melhor os direitos das pessoas com deficiência. Que balanço é que faz das alterações que foram feitas e desse papel que tem no mercado? Obrigada, Ricardo. Eu, antes de mais, cumprimento também os meus colegas de painel e agradeço à equipa do Building the Future a participação, em particular nesta sessão, porque é tão importante continuarmos a partilhar uma cultura de inclusão e a importância que o Estado tem nestes momentos. Ora bem, o balanço é positivo a nível de regulamentação, mas ainda há consciência de que há um caminho a fazer a nível da aplicação. Eu gostava só de começar por distinguir algumas áreas. Quando falamos em direitos das pessoas com deficiência, falamos em vários princípios que estão definidos na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que Portugal subscreveu e que define as obrigações dos governos de integrar as várias dimensões da deficiência nas suas diversas políticas para promover esta inclusão e também a participação. E elas vão desde a não discriminação, à igualdade de oportunidades e passando também pela acessibilidade, tendo em comum o facto de que as pessoas têm o direito de viver de forma independente. Mas quando falamos em independência e acessibilidade, tal como também o Salvador aqui já referiu, nós costumamos normalmente começar por pensar nas rampas, mas a independência refere-se a uma série de outras dimensões e no que respeita à tecnologia refere-se também ao uso dos serviços de base digital, a comunicação digital acessível, os serviços online acessíveis, os sistemas de informação para trabalhar acessíveis. Mas, de facto, em Portugal existe uma legislação forte e essa é a primeira conclusão. Primeiro na acessibilidade física, mas também uma legislação forte na área da acessibilidade digital.
Tornou-se, em 1999, no primeiro Estado-membro a adotar as diretrizes da acessibilidade para os conteúdos e serviços disponibilizados nos sítios web da administração pública, e no final da presidência portuguesa, em 2000, traz também a obrigatoriedade de todos os Estados-membros adotarem as guidelines para a acessibilidade de conteúdos web, que nós conhecemos por aquela sigla, o WCAG. Finalmente, em 2016, a diretiva da acessibilidade web e das aplicações móveis é transposta para um decreto-lei, Decreto-Lei 83 de 2018, e que vem obrigar a administração pública, sítios internet, mas também agora as aplicações móveis, a serem acessíveis, uma obrigação de cumprimento que vai variar entre setembro de 2019 e julho de 2021. Em termos de resultados, e balançar aqui uma melhoria constante até 2010 nos dois indicadores. Temos 75% dos sítios web que estavam em conformidade nível A e 89% já tinham afixado o símbolo de acessibilidades, e a Administração Central de Portugal estava em segundo lugar em 192 países. Mas a partir desta altura os números começam a ter uma quebra. Por um lado, é um resultado da atualização da versão das guidelines para as acessibilidades e dos algoritmos de análise, mas, por outro lado, há uma efetiva menor atenção à acessibilidade digital por parte dos organismos públicos. E hoje os dados do Observatório de Acessibilidades dizem-nos que a média da classificação dos sites é de 6.1 em 10, mas em 1.245 sites apenas 3,5% têm declaração de acessibilidade. Embora a Administração Central tenha números mais animadores, com 11% dos sites com esta declaração de acessibilidades. Ou seja, o que é que nós hoje sabemos? Tal como a Beatriz aqui também já trouxe, em Portugal nós temos um elevadíssimo número de pessoas com limitações visuais, auditivas, motoras temporárias ou permanentes, e uma grande parte da população com limitações visuais e auditivas, mesmo com auxiliares. A partir dos 65 anos, mais de 500 mil de pessoas têm dificuldade em ver mesmo com óculos. Mas sabemos também que 48% da população não possui competências digitais básicas e 18% nunca utilizou a internet, sendo que aquelas limitações funcionais são uma das variáveis explicativas deste fenómeno de baixa inclusão digital. Portanto, é importante continuarmos este caminho, continuarmos a melhorar as competências digitais dos cidadãos por um lado, mas também é necessário baixar a exigência das competências digitais para usar serviços públicos digitais, e esse é um caminho que temos que continuar a fazer através deste investimento na acessibilidade pelo Estado. Obrigado, Sofia. Beatriz, nós já falámos de desafios, a Sofia fez agora um enquadramento onde colocou algumas questões muito pertinentes. Vamos falar de respostas. Como é que a tecnologia pode ajudar a responder a estes desafios e a alguns daqueles que a Sofia colocou? Ora bem, como eu referi, as limitações são algo muito inerente à nossa condição humana, e elas são de muitos tipos diferentes e podem ser extremamente variadas. Aquilo que em tecnologia se chama Assistive Technology ou tecnologia assistiva é de facto todo tipo de tecnologia, seja ela mecânica, hardware, software, que permita endereçar de alguma forma esta panóplia enorme de diferentes tipos de limitação. A verdade é que, em termos tecnológicos, isto é algo que eu acho que a maior parte das pessoas nem imagina. As limitações, as incapacidades têm sido, ao longo da história, um grande motor da inovação. E posso dar alguns exemplos. No século XIX, a invenção da máquina de escrever aconteceu décadas antes da comercialização da primeira máquina, isto porque um senhor italiano queria ajudar um amiguinho visual a conseguir escrever de uma forma legível. A própria Microsoft tem inúmeras features de acessibilidade que foram e que hoje em dia nós utilizamos como sendo normais no nosso dia-a-dia e que começaram como ferramentas de acessibilidade. Por exemplo, quando estamos numa sessão de Teams e temos uma funcionalidadezinha para esconder o fundo,
o blur do background, e pensamos aqui útil que isto é agora em tempos de pandemia, não é? Podemos esconder o fundo e se calhar isto é uma ferramenta de privacidade. Não é, foi uma ferramenta que começou no contexto de uma funcionária da própria Microsoft, surda, com dificuldades em se focar nos lábios para fazer a leitura dos lábios e, de facto, inventou esta funcionalidade que lhe permitia ignorar o fundo do ecrã. Posso dizer também, por exemplo, que a tecnologia ajuda, por exemplo, no PowerPoint, com uma ferramenta chamada Design Ideas, e que começou também com uma ferramenta para ajudar pessoas com dificuldades de mobilidade a conseguirem fazer slides bonitos em poucos cliques. Portanto, a tecnologia, de facto, tem evoluído, tem ajudado e a incapacidade tem sido um motor de inovação. Obrigado, Beatriz. Salvador, sabemos que a taxa de desemprego nas pessoas com deficiência é mais elevada do que a média. Sabemos também que aumentou no ano passado, no início da pandemia. O que lhe pergunto é, com a nova forma de organização do trabalho, o trabalho híbrido, o teletrabalho, estamos a olhar para oportunidades? Isto pode ser uma oportunidade para as pessoas com deficiência entrarem mais facilmente no mercado de trabalho? Sem dúvida que sim, sem dúvida que sim. Eu acho que a tecnologia veio permitir muito isso. E acho que todos nós, hoje em dia, também com a pandemia que atravessámos, ninguém vai voltar ao trabalho como era antigamente, todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 6. E, portanto, a própria pessoa com deficiência, muitas das pessoas que nós representamos também na associação, já faziam isso anteriormente. Porque, tal como eu falava ao início, que a importância da acessibilidade física pode ser combatida, e eu acho que é fundamental para qualquer pessoa, independentemente de ter deficiência ou não ter o contacto com a organização e ir uma vez por semana ou 2 vezes por semana à empresa. Mas obviamente que uma pessoa que tem uma deficiência mais acentuada, no meu caso, por exemplo, que tenho uma cadeira de rodas grande, que tenho que ter alguém que guie o meu carro para me levar, para me vir buscar, se for à empresa 1 ou 2 vezes por semana, depende muito do estilo de vida de cada pessoa, mas eu acho que, sem sombra de dúvida, que este trabalho híbrido veio potenciar muito mais a integração das pessoas com deficiência, e é uma grande oportunidade. Obrigado, Salvador. Sofia, referiu o papel do Estado, não só no enquadramento legal, mas também nos serviços. E o que eu lhe pergunto é, que papel pode o Estado ter como incentivador da mudança, de criar condições com maior acessibilidade, através da sua ação, nomeadamente através dos serviços que oferece? Como é que isso pode ser feito? Ora bem, Ricardo, na verdade o Estado oferece vários serviços, ou seja, tem um papel em várias dimensões de incentivo a esta mudança. Desde logo o seu papel de acompanhamento e monitorização da própria legislação. Depois também tem um papel importante a nível da consolidação da informação, da promoção da formação em competências digitais, que já vimos aqui tão importante para esta inclusão, e claro, a nível do desenvolvimento dos serviços transacionais que oferece. No âmbito do acompanhamento e da monitorização, porque é fundamental nós termos estruturas que depois acompanhem se a legislação está a ser cumprida, nós temos aqui 2 institutos importantes. O Instituto Nacional da Reabilitação, que defende os princípios da Convenção em todas as políticas setoriais, mas que também tem a missão de avaliar o cumprimento das políticas nacionais de inclusão das pessoas com deficiência e que, como tal, recebe queixas por discriminação no âmbito concreto das acessibilidades. O outro é a AMA, que no contexto da transposição da Diretiva de Acessibilidades é hoje a entidade que é responsável por desenvolver ações de acompanhamento para que as organizações disponibilizem os seus conteúdos e serviços de forma acessível, principalmente aos cidadãos com necessidades especiais. E neste âmbito está o apoio na disponibilização de ferramentas, na disponibilização de tutoriais e também, através do site acessibilidades.gov, dos próprios dados do trabalho do Observatório, alguns deles que já aqui também tive a oportunidade de referir. Depois, no âmbito da informação, o Estado também tem um papel importante de consolidação. E aqui 2 destaques. Um para o Guia Prático, os direitos das pessoas com deficiência em Portugal,
que é um e-book que está disponível no portal do Governo, muito abrangente em relação a matérias de várias áreas governativas, e outro é um trabalho conjunto do Instituto Nacional da Reabilitação e do Instituto da Segurança Social no âmbito dos planos de trabalho colaborativos para a produção de orientações para que todos os suportes informativos sejam acessíveis por todos os utilizadores. Depois, no âmbito da formação para o digital, o Estado tem também um papel de promotor destas competências para que neste contexto da aceleração digital que aqui atravessamos e da elevada taxa de falta de competências digitais, não se agravem as desigualdades. E aqui um destaque para dois pontos. Um programa integrado de políticas para promover as competências digitais, o InCode, que contém uma iniciativa particular de literacia digital para pessoas com deficiência intelectual e de desenvolvimento, e depois todo o trabalho no âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital com as medidas de formação para o digital, que pretendem promover a criação de capacidades básicas e mais do que básicas nestas áreas. E depois, por fim, o Estado tem este papel fundamental na garantia das acessibilidades do desenvolvimento dos próprios serviços transacionais que oferece nos seus portais. E não é por acaso que um dos objetivos do Plano de Ação para a Transformação Digital é colocar os 25 serviços mais frequentes, mais simples e mais acessíveis. Este, de facto, é um foco que o Estado tem que ter, mas também não tem sido fácil. Isto está à vista pelos resultados do Observatório dos Sítios Públicos e que é um desafio que desde logo começa nas escolas, onde a prática destes princípios tem sido pouco exercitada e existe essa consciência. Portanto, continuarmos a investir no desenvolvimento dos serviços para permitir que a informação seja acedida e usada pelos vários tipos de necessidades especiais, que vão desde a cegueira, à baixa visão, às habilidades motoras, e este acesso deve ser feito ou de forma independente, ou de forma alternativa, por exemplo, por língua gestual, ou interpretada por tecnologias assistivas, como a Beatriz aqui também já referiu, que criam aqui algumas capacidades de acesso, como os leitores de tela ou dispositivos de ampliação. E o Estado tem que continuar este caminho, o que por vezes obriga a abandonar algumas práticas e obriga a abandonar alguns formatos de documentos. E aqui um aspecto fundamental que gostaria de deixar como ideia que o Estado pode fazer a diferença é em ser o exemplo no desenvolvimento em co-criação com estes utilizadores. Porque é fundamental envolver as pessoas para testar as soluções, para verificarem se funcionam. E se isto é verdade do ponto de vista geral, aqui em particular é especialmente relevante. Obrigado, Sofia. Nós estamos mesmo no final do nosso tempo, temos tempo para mais 2 perguntas. E eu perguntava a Beatriz, tendo em conta este enquadramento que ouvimos aqui hoje, como é que podem as empresas adaptar-se? O que é que têm de fazer? Eu acho que tem que haver uma consciencialização muito grande e eventualmente até uma mudança de paradigma. Nós temos aqui 2 formas de fazer as coisas, não é? Portanto, para as empresas, essencialmente as empresas até de desenvolvimento de software, temos pensado na acessibilidade de uma forma muito corretiva, que é como é que nós resolvemos o problema das nossas aplicações que neste momento não são acessíveis, como é que vamos resolver, ou podemos mudar aqui a forma de pensar e podemos pensar na acessibilidade by design, que é, antes de começar o desenvolvimento, como é que nós já pensamos nas funcionalidades de base para serem acessíveis. Acho que isto é um desafio que tem que se deixar às empresas, o mudarem a forma de pensarem o desenvolvimento e terem a acessibilidade de base como uma preocupação. E eu, se puder deixar aqui um desafio muito breve final, 3 pontos para pensar a acessibilidade. Em primeiro lugar, de facto, levantar a consciencialização, não só no contexto das empresas, mas até no contexto da comunidade. Nós precisamos de perceber que a acessibilidade é algo que não impacta só as próprias pessoas, mas impacta as organizações. Temos, de facto, também que ter em consideração aquilo que eu já disse, a acessibilidade é um motor de inovação. Há muita inovação que advém das necessidades da acessibilidade e, por fim, tragam para este processo pessoas com incapacidade, porque sem elas, de facto, nunca haverá verdadeiras soluções de acessibilidade. Obrigado, Beatriz. Sofia, temos aqui as necessidades, temos o enquadramento do mercado. Que apoios existem para as empresas se adaptarem e assegurarem uma maior inclusão, tanto para os seus trabalhadores, mas também para adequarem os serviços, os produtos que vendem no mercado? Ricardo, existem alguns apoios, mas deixem-me só olhar para algumas áreas que são relevantes a apoiar e trazer para aqui um relatório da OIT
de 2020, o Economia Digital Inclusiva para Pessoas com Deficiência, que vem destacar que a crise do Covid veio acelerar os avanços na economia digital e abrir oportunidades em favor do mundo laboral mais inclusivo para as pessoas com deficiência, mas também que a ameaça das barreiras digitais pode agravar as desigualdades se não trouxermos também iniciativas direcionadas para este grupo de pessoas. Ou seja, nós, por um lado, temos uma aceleração das ferramentas de trabalho à distância e do trabalho colaborativo, a possibilidade das pessoas com deficiência terem um acesso mais facilitado, por exemplo, a candidaturas através de plataformas de recrutamento online ou apoio nas tarefas no local de trabalho promovido por ferramentas digitais. Temos a inteligência artificial, software a aprender a reconhecer e a responder a imagens, a sons, as expressões faciais, ferramentas com legendagem automática, com inteligência, e tudo isto são enormes oportunidades para pessoas com deficiência que vêm melhorar a acessibilidade e as habilidades digitais. Mas, por outro lado, este aumento do trabalho digital cria problemas para quem não tem habilidades, o equipamento necessário, e é uma exclusão ainda maior quando as pessoas com deficiência têm níveis mais limitados de educação, ou seja, permanecem lacunas digitais entre as pessoas com e sem deficiência, e muitas tecnologias não são acessíveis a pessoas com deficiência que podem não ter as habilidades necessárias. Portanto, destaca que é importante garantir a acessibilidade digital para pessoas com deficiência. 2, a promoção das competências digitais como alavanca para um mercado de trabalho digital inclusivo, porque a evolução tecnológica está a transformar e a criar empregos e novas habilidades, tanto para os empregos existentes como para os novos. E, além disso, 3, é também importante que as iniciativas de promoção do emprego digital incluam pessoas com deficiência. E, portanto, são estas as 3 alavancas que o relatório vem identificar e, portanto, devem ser estas áreas que devem ser apoiadas. E, portanto, posto isto, voltando aos apoios, no âmbito das competências digitais, nós já vimos aqui alguns inseridos no Plano de Ação para a Transição Digital, que no seu pilar 1 de capacitação e inclusão digital das pessoas disponibiliza uma série de informação sobre a oferta de formação em competências digitais e cursos gratuitos de formação digital. Depois, no âmbito da criação de emprego para este grupo de pessoas, há também apoios por parte do Estado, no Instituto do Emprego, tanto no âmbito financeiro, direto, como de redução ou isenção da taxa social única, ou ainda apoios para a adaptação do posto de trabalho. No tal guia prático que referi, os direitos das pessoas com deficiência em Portugal, que está disponível no portal do Governo, tem toda esta informação. E, por fim, no âmbito da digitalização acessível, no âmbito das acessibilidades, há aqui iniciativas novas de apoio importantes. Uma é o Coaching 4.0, que é uma medida prevista no PRR, na forma de vouchers, para impulsionar a componente tecnológica das empresas e que é um sistema de incentivos com uma dotação de 40 milhões de euros para fomentar a maturidade digital das empresas. Depois, esta maturidade digital é avaliada por uma outra iniciativa do Plano de Ação da Transição Digital, que é designada por selos de maturidade digital e que atribui um reconhecimento quando as empresas cumpram as melhores práticas em 4 dimensões, e uma delas é a acessibilidade. Esta é uma iniciativa que tem um pouco mais de um mês, quando foi lançada a plataforma de certificação, em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda, e também aqui, no âmbito do PRR, serão lançados avisos para as empresas que queiram passar por este processo de certificação para acederem ao selo de maturidade digital. A consolidação de muita informação sobre estes apoios também pode ser encontrada no próprio portal do portugaldigital.gov.pt. Obrigado, Sofia. E é com este call to action que terminamos. Sofia, Beatriz, Salvador, muito obrigado.